E hoje vamos falar sobre uma chave importantíssima, que é a chave da comunicação. A comunicação, aquele que a bem utiliza, tem sucesso garantido, tanto na vida pessoal, profissional. A comunicação, nós temos a obrigação que possamos entregar uma mensagem e a pessoa que esteja recebendo essa mensagem, ela possa receber com uma clareza. Porque não existe aquela fala, ah, você não entendeu o que eu quis dizer. Não, você entendeu da maneira errada. Não. Quem está errado é a pessoa que está encaminhando essa mensagem. Porque nós temos a obrigação do quê? De entregar uma mensagem que ela seja clara. Isso é uma mensagem assertiva. Tem uma passagem em Gênesis 11, se não me engano, que teve um povo daquela época que eles uniram em um propósito. Não era um propósito bom, era um propósito errado, mas o que aconteceu? Eles estavam unidos em unidade e linguagem, porque a comunicação deles era perfeita e eles tinham o objetivo de levar uma torre para que chegasse até próximo a Deus. Então aquele povo estava tão afinco naquilo que eles estavam fazendo que tomou uma longitude tão grande que Deus ele teve que intervir. Por quê? Porque eles estavam numa linguagem que todos falavam a mesma linguagem, todos entendiam. Então Deus ele teve que intervir. Por quê? Ele acabou confundindo as línguas de todos aqueles homens que estavam nesse projeto, porque se não confundisse as línguas, eles iam levantar para um propósito errado. Todos aqueles que estavam na construção iriam provavelmente morrer pela altitude muito alta, e o projeto já estava sendo executado com sucesso. A partir do momento que Deus confundiu as línguas deles, esse projeto foi para água abaixo, eles não conseguiram avançar. Então, lembrando que era um propósito errado. Mas Deus ele se agrada de toda a forma de comunicação, conforme fala em Salmo 133:1. Mas Deus não aprova quando a pessoa se une para fazer coisas erradas. Mesmo quando muitas pessoas se unem para fazer o mal, o propósito de Deus sempre prevalecerá. Porque Deus ele gosta do quê? Ele gosta de ver pessoas trabalhando juntas, em união e com um bom propósito. Então, se você tem linguagem, você tem união, você tem propósito e união, não tem ninguém que te segura você nessa terra. Então, existe... Deixa eu só passar esse barulho da moto. Então, a própria fala de Deus é assombrosa, né? Porque ele fala, tudo que esse povo colocar, não há como não dar certo. Vou até ler aqui para vocês, Gênesis 11:6. E disse o Senhor, eles são um só povo e falam só uma língua, e começaram a construir isso. Em breve não poderá impedir o que eles planejaram fazer. Não há ninguém que possa parar o que eles vão planejar fazer. Então é isso. Outro detalhe, a arte de comunicar é o quê? É a certeza que a pessoa entendeu. Nós temos que tomar cuidado na hora que vamos comunicar, seja com o nosso cliente ou seja em casa mesmo. Nós temos que ter uma comunicação assertiva. Por exemplo, vou pegar um exemplo do advogado. Se pegar um advogado ou um cliente que não entende o juridiquês, a fala juridiquês, se o advogado for comunicar com ele de uma forma juridiquês, esse cliente não vai entender nada. Ele não entendendo nada, não passa credibilidade para o cliente. Então o advogado tem que automaticamente ter a consciência que a pessoa, saber ter esse filtro que a pessoa não entende. Se a pessoa não entende, eu vou falar de uma forma através de parábola, como Jesus utilizava. Ele falava sempre parábola. Então eu tenho que utilizar uma certa comunicação, que eu vou falar dessa forma, ele vai entender. Porque não adianta eu colocar o dicionário jurídico, o cliente não vai entender nada. Eu que trabalho com vendas também, eu tenho uma comunicação para cada certo tipo de pessoas. Eu consigo me comunicar, porque se você for muito sofisticado na tua comunicação com uma pessoa mais simples, você não passa credibilidade nenhuma. Mas se a pessoa é bem simples e gosta de outras pessoas simples, você tem que usar a comunicação simples com essa pessoa. Se você pegar uma pessoa intelectual, aí você já utiliza uma linguagem intelectual com essa pessoa. Você está entendendo? Então isso é uma comunicação assertiva também. E hoje 55% da nossa comunicação é através do corpo. Então a gente tem que tomar muito cuidado na comunicação, porque às vezes a gente faz careta na comunicação. Às vezes que a gente está gostando, e o corpo ele mostra isso. O corpo ele identifica. Quando um cliente chega para tomar nota de você e você não gosta da maneira que ele falou, automaticamente seu olho vai piscar de um jeito, tua boca. Então a gente tem que tomar cuidado, porque 55% da comunicação é não verbal, que vem através do corpo. E através da comunicação, da fala também, isso aí ajuda bastante para chamar a atenção da pessoa. Porque quando você for falar com o teu cliente, você tem que ter uma comunicação também não verbal. Ó, tá vendo a minha mão aqui? Ó? Eu estou chamando a tua atenção. Porque as pessoas elas ficam dispersas, elas pensam em outra coisa. Às vezes você está falando, não está entendendo nada que você está falando, ela está com a cabeça lá do outro lado. Então você fazendo, através de gestos, você consegue automaticamente chamar a atenção dela. 10% do tom de voz. Você pode perceber, eu falei vários tipos de tom, porque nós temos que ter esses vários tons de voz. Já pensou uma música só com certo tipo de nota? Tão chato que ia ficar? Então nós temos que ter vários tons
de voz. Sobe um pouco, desce um pouco, fala um pouco mais baixo, fala um pouco mais alto, e assim automaticamente já envolve na comunicação. E o resto são as palavras que eu falo, né? Então, quer viver na riqueza, comunique como se fosse rico. Quer viver na sabedoria, comunique como se você fosse sábio. Mas, conforme eu te falei, veja cada público que você vai conversar. Você tem que falar de acordo com a linguagem daquele público. Você tem que entrar na mesma frequência da pessoa para que ela possa te entender. Então, comunicação não é falar o que eu quero, é fazer qualquer pessoa que estiver na escuta entender o que quero passar. E cada pessoa vai entender uma mensagem de um jeito. Exatamente isso aí. Então a obrigação é de quem está falando, certo? A obrigação é nossa. Nós temos que passar uma comunicação clara. Então o nosso único alvo é fazer com que as pessoas se conectem na nossa fala, fazendo com que a pessoa que esteja me ouvindo esteja ouvindo 100% das mensagens. Então, quanto mais aguçado for a sua comunicação, o que vai acontecer? Mais explosivo você vai ser na vida. Mais retorno você terá, né? Então, para finalizar, a comunicação é o quê? É a certeza e o retorno daquilo que saiu de quê? Saiu de mim. Que eu, como transmissor, a mensagem percorre e chega até o receptor de uma maneira clara. Então, para resumir, que possamos ser claros na nossa comunicação, nós devemos falar, se esforçar para que outra pessoa entenda e cortar do nosso vocabulário aquela frase. Você não entende, não foi isso que eu quis dizer, não foi isso, você entendeu da maneira errada. Não, você que se expressou da maneira errada. Então é isso, pessoal. Mais uma chave poderosa. Amanhã estamos de volta aqui. Hoje é dia 24/12/2022. Um Feliz Natal a todos, com muita união, com alegria, e que 2023 seja um ano aí espetacular, né? O ano não acabou, ainda tem muita coisa para acontecer, até final do ano tem muita coisa para acontecer. Deus abençoe todos vocês, até mais.